Boa noite. Meu muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você estar aqui hoje já diz muita coisa. É um prazer te receber aqui no Espaço da Yasa. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal chegando. Hoje vai ser bem legal. Vai ser uma ativação forte. Eu tô bem animada com hoje. E quem vier hoje é quem precisa estar aqui. E existe uma paz em saber que as coisas se alinham na vida. Então, vou esperar mais 2 minutinhos. Pessoal chegando. Se você está me ouvindo bem, por favor, eu devo estar transmitindo tanto no Twitch quanto no YouTube hoje. Se você estiver aqui comigo, fique à vontade para me mandar mensagem. Se você tiver alguma pergunta, eu vou fazer o meu melhor para te responder. Ok? O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje é o segundo dia dessa ativação chamada Estabilize e Libere. E hoje é o dia de liberar. Da ativação, eu acredito que esse seja o dia mais importante. Por quê? Porque hoje a gente vai realmente trabalhar com a FT tudo que precisa ser trabalhado. Então, fique à vontade. Tome uma água. Tá calor aí? Porque aqui hoje tá quente. E antes da gente começar, eu queria te dizer, antes de qualquer técnica ou explicação, antes de qualquer palavra, que o fato de você ter aparecido hoje, eu sei que isso exige coragem. E eu quero começar hoje honrando exatamente isso, a sua coragem. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada porque você escolheu ficar aqui comigo agora. Nós vamos trabalhar por 60 minutos, coisas muito profundas e muito importantes. Então, muito obrigada. E eu quero fazer uma coisinha um pouco diferente. Algo bem simples, algo gentil, que é algo que eu tento fazer sempre na minha vida, ser gentil. Então, se for confortável para você, respira fundo comigo. E repete comigo, seja em voz alta ou só na sua mente. Diga assim: obrigada, meu querido corpo, por me proteger. Obrigado por estar aqui comigo hoje, seguro nessa live. Obrigado pela coragem de criar novos caminhos neurais. Obrigado por acreditar em mim. Eu estou bem. Você não precisa sentir nada especial. Não precisa entender tudo. O seu corpo já entendeu. Hoje, a gente não vai forçar nada.
A gente vai liberar tudo com respeito. Por quê? Primeiro porque a gente merece gentileza, respeito. Segundo porque quando a gente desrespeita o nosso organismo, a gente ativa os protocolos de resistência. E a gente vai fugir disso, tá bom? Não faz sentido ativar esse tipo de coisa. Então, para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou a Carol Alves e eu sou a fundadora do Espaço IADFT. Muito mais do que um centro de bem-estar, IADA é um caminho de transformação para pessoas que já entenderam que continuar como está não é mais possível. A tão conhecida zona de conforto já virou uma câmara de tortura. Você conhece esse sentimento? Alguém em você sabe, essa dor não é normal. Não é aceitável. Algo precisa mudar. Mas você ainda não sabe como. E tudo bem. Você não precisa de todas as respostas agora. O caminho da transformação, do desbloqueio, da libertação, ele pode ser gentil, sem forçar nada. Porque a vida já tem forçado você, eu, todos nós, demais. A gente já está cansado de ir na força. Então a gente hoje vai fazer com suavidade. A ativação hoje vai ser poderosa, mas vai ser suave. Não acredita? Fica comigo. Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite pensando assim: o que essa Carol quer dizer quando ela fala de ativação? O que ela quer dizer quando ela fala: ah, nós vamos estabilizar, nós vamos liberar? Como é que eu faço para liberar tudo isso que eu tenho carregado? Vou largar, sinceramente, vai tudo entrar em colapso. Você já sentiu isso? Eu já. Diversas vezes, tá? Não foi uma ou duas vezes, não. Foram diversas vezes. Porque pessoas dependem de você. Você precisa ser forte, sempre. Ser responsável, ser presente. Tá se encontrando aí? Então, antes de mais nada, primeiro, você vai respirar comigo. Sim, um dos caminhos da autorregulação, um dos mais eficazes e mais simples, tá? É respirar. Uhum. Por quê? Porque quando o sistema nervoso está em estado de alerta, de luta e fuga, você precisa sinalizar que está tudo bem. E uma das coisas que acontece em estado de alerta é a sua respiração ficar curta. Então a gente vai alongar essa respiração agora, tá bom? Então primeiro, fica presente aqui comigo e respira. Vamos fazer o seguinte exercício. Solta seus ombros, só um pouquinho, conscientemente. Abaixa um pouco. Isso. Agora, fica com os ombros aqui, nessa posição. Dá uma mexidinha. Dá uma soltada. E agora até. Só isso. Já vai dizer para o sistema nervoso que não há perigo aqui. Isso é excelente. Agora, inspira com calma. Segura por 2 segundos. 1,
2. E solta. Devagar. Como se você estivesse embaçando um vidro. Pegou o exercício? Ok. Vamos mais uma vez? Excelente. Inspira. Segura. Solta. E mais uma vez. Inspira. Segura. Solta. E agora, faz um favor. Olha pra mim. Entenda uma coisa. Hoje, você não vai abandonar ninguém. Você não vai desaparecer. E você não vai se tornar irresponsável. Você não vai virar uma pessoa fria. Você não vai se tornar egoísta, nada disso. Liberar não é virar uma pessoa que só pensa em si e ignora tudo. Você não vai mudar de personalidade. Você só vai soltar essa mochila pesada que você está carregando há anos. Ok? Por 60 minutos. Hoje comigo. De forma totalmente segura. Nada vai colapsar. Porque no final dessa live, você vai entender uma coisa essencial que você tinha esquecido. Meu querido, minha querida, ouve com atenção. Você não pode continuar se abandonando. Entendeu? Vou falar mais uma vez. Porque hoje é o seu wake-up call. É a sua chamada. Você não pode continuar se abandonando. Então hoje, você vai liberar aqui comigo dores que não são suas. Sim, porque a gente carrega a dor dos outros. A gente carrega a dor do pai, da mãe. Inclusive, a gente carrega a escassez do pai e da mãe. Você sabia disso? É, né, cara? E a gente carrega como forma de, você sabe? Lealdade. Desculpa que barulho. A rua hoje tá super agitada. Sim, a gente carrega escassez. Os nossos pais viveram escassez, nossos avós viveram situação de escassez. Escassez é falta de, tá? Falta. A gente às vezes carrega como lealdade, porque a gente não quer ser maior do que aqueles que vieram antes de nós. Então a gente precisa quebrar. A gente também vai liberar emoções que não te pertencem, com cargas que nunca deveriam ter sido colocadas na sua mochila. Hoje, eu te prometo uma coisa, um respiro, porque amanhã o trabalho continua. A diferença é que amanhã você vai ver as coisas de forma diferente. Porque o caminho de estabilizar e de liberar é um caminho que não tem volta. E não é um caminho ruim, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é um caminho que já transforma. Mas hoje, talvez, pela primeira vez em anos, ou talvez pela primeira vez na sua vida, você veio aqui nessa live para dizer sim, para cuidar de você mesmo, de você mesma. E eu tô muito orgulhosa de você.
Porque talvez você não saiba disso ainda. Mas você é importante, sabia? Você é fundamental. Você é precioso. Você é preciosa. Às vezes a gente é criado de formas que nos passam valores a respeito de nós mesmos. Depois. Que nos fazem achar que a gente não tem valor. Gente, desculpa estar aqui levantando o cabelo, mas tá bem quente na minha cidade hoje. Eu estou assim, com luz na frente, luz atrás. Até que tá bem otimista, mas tem bastante luz aqui. Me perdoa se está te incomodando. Voltando aqui ao assunto. Você é importante, você é fundamental. Sinceramente. Então, como é que a gente vai liberar tudo isso hoje? Com gentileza. E com uma técnica chamada EFT. Claro, o nome do canal é IADFT. E se você não viu a live de ontem, se você não conhece meu trabalho, IADA significa conhecer por experiência. É uma palavra hebraica. Então hoje a gente vai fazer, como eu prometi, o que eu chamo de EFT raiz. Por isso, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu preciso que você pegue um caderninho e uma caneta. Eu até separei aqui. E sim, eu tenho coisinhas fofas. Então aqui, folha em branco, tá? Vou pegar aqui, porque eu tenho que continuar o movimento de menininha. Uma caneta. Porque a gente vai fazer algumas anotações, tá? Eu também vou anotar. Porque faz parte do processo de uma sessão de EFT. A gente tem que registrar os nossos estados, porque senão a gente se engana achando que estava tudo bem ou que não era tão sério assim. Se você não tem um caderno, uma caneta, não dá para pegar, não tem problema. Está com o celular perto? Abre uma abinha aí no seu celular, pega o seu aplicativo do bloco de notas do seu celular, tá bom? Faça. E anota assim comigo. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá preparado? Vou te dar tempo para você pegar o caderno, beber uma água, porque ó, agora a gente vai fazer EFT raiz. Então eu preciso que você se prepare. Ah, mas vai fazer mal para mim? Não, não vai. EFT não é prejudicial. Não tem contraindicação, não tem problema de idade, não tem nada. É um tratamento energético. Então fique tranquilo, fique tranquila. Se você nunca fez, a única coisa que você pode sentir é a estranheza do processo, tá? Mas fora isso, você não corre risco nenhum, tá? Eu tô aqui com você, eu vou regular a situação o tempo inteiro. Eu não sou uma novata, tenho anos de experiência, então fique tranquilo, fique tranquila. Isso não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, é muito gostoso de fazer e resultado muito rápido. Então, eu tô esperando que hoje seja assim, bem legal para mim e para você. Porque quando eu faço o FT com você, eu também libero energia. Eu também sou beneficiada. É uma coisa assim, a energia flui, tá bom? Pegou o caderno, caneta, abriu o bloco de notas? Pergunta: se eu parar de fazer tudo o que eu faço
por um mês, isso mesmo, 30 dias, o que acontece ao meu redor? Absorve essa pergunta. Se você parar de fazer tudo o que você faz por um mês inteiro, o que é que vai acontecer ao seu redor? Então imagine por um momento que por alguma situação fora do seu controle, por 30 dias, você não trabalha, você não ganha dinheiro, você não ajuda em casa, você não aconselha ninguém, você não cuida de nada e nem de ninguém. Como é que isso te faz se sentir? Como é que você se sente? De 0 a 10. E é para isso que você precisa do caderno. Onde 0 é alívio e 10 é pânico absoluto. Como você se sente ao pensar numa situação que te impede de fazer qualquer coisa por 30 dias? Por 30 dias, você não pode trabalhar. Por 30 dias, você não faz dinheiro. Por 30 dias, você não consegue ajudar ninguém. Por 30 dias, nada. Você não pode nada. Qual é o seu número? Anota aí. De 0, sendo. Ah, bem que eu queria. Sinto ótimo com isso. Quero muito. Ou, honestamente, se você está acostumado a carregar peso, não vai ser um 0. Vai ser de 7 para cima. Por quê? Porque o carregar o peso dos outros já virou parte da sua persona. Eu sei porque eu sou igual. Eu já anotei meu número aqui. Mas não acabou o exercício, não. Anotou seu número? Excelente, ótimo. Agora feche os seus olhos por um momento e sinta no corpo o seguinte cenário. Eu vou te contar uma história e você vai apenas observar essa história, tá bom? Veja se os seus ombros tensionam, se o estômago embrulha, se a mandíbula trava, se você morde os dentes, sabe, serra, se as suas mãos apertam, se a sua garganta fecha, se a sua cabeça dói, se o seu coração acelera, se a sua respiração fica mais curta, talvez você até sinta vontade de chorar. Sim. Talvez até vontade de chorar venha, tá? Então, não fique preocupado. Você pode ter vontade de chorar, você pode ter vontade de rir, de gritar. Tudo isso é aceitável. Não julgue as suas reações. Só faz um favor. Você vai observar, tá bom? Eu vou contar a história agora, então você vai trabalhar comigo com calma. E isso é importante, tá? Eu vou te contar, mas antes de começar essa história, olha aqui pra mim rapidinho. Você está seguro. Você está seguro. Está aqui comigo. Seguro. Seguro. Isso aqui é apenas um exercício de observação, tá bom? É só um exercício. Agora, feche os olhos se você quiser, senão ouve a minha história. Um dia, você acorda e simplesmente não consegue sair da cama. Seu corpo não responde. Você está sem forças, doente, isolado. Os dias passam por um mês inteiro. Você vê as curtas conversas
sobre contas a pagar, sobre as mais diversas responsabilidades. Mas você não pode trabalhar. Você não consegue pagar essas contas. As pessoas falam perto de você. Algumas choram, contam seus problemas, compartilham as suas expectativas. Você quer gritar, mas não consegue. Você quer chorar, mas não sai choro. Você quer ajudar, mas você não consegue nem ajudar a si mesmo. São 30 dias assim, passando tranquilamente. Então, como se fosse um pequeno milagre, um dia você simplesmente abre os olhos. Só observe. Abra os seus olhos. O que você vê? O que você está sentindo no seu corpo agora? O que está acontecendo fisicamente aí? Dentro e fora. Não pense demais. Só percebe. Alívio, dor, pânico, vazio, cansaço, dor de cabeça, dor de estômago, dor na mandíbula, garganta, dificuldade de respirar, choro. Agora não. Ah, não. Eu tô fazendo com você, hein? Anotou o meu. Anotou o seu? Vou pôr essa caneta aqui, que eu não vou mais precisar. Anota aí. Como é que o seu corpo reagiu à historinha que eu contei? E não tem nada sobre certo ou errado. É só uma informação, tá bom? Então não se sinta pressionado. Respira. Anota com calma. Enquanto você está anotando, você está se sentindo. Como isso é novo, às vezes demora um pouquinho mais. Eu vou bebendo uma água, levantando meu cabelo mais uma vez, pela milésima vez. Eu acho que eu vou fazer um coque, porque tá muito quente. Eu não sei. Vou fazer um coque chique, gente. Cadê? Tá na outra mão. Anotar? Agora vem a parte boa. Para fazer EFT raiz. Depois de ter anotado, ter percebido, a gente entra direto no EFT. Hoje eu não vou te explicar o que é EFT. Se você quiser saber depois, eu vou fazer uma live na sexta-feira aqui no Twitch. Eu posso combinar com vocês de explicar a história do FT, o que é FT, etc. Mas hoje não. Hoje a gente vai fazer a prática sem tentar entender, sem tentar consertar nada. Só trabalhando com o que o nosso corpo acabou de mostrar pra gente. Então, se for confortável para você, localiza aqui a sua mão, no meio, tem aqui, ó. Esse é o ponto do karatê, tá? Esse é o ponto que a gente começa o processo. Aqui a gente faz a frase de ativação, tá? Frase base.
Você pode bater tanto nessa mão quanto nessa. Saiba que é energético, então não precisa fazer força. Seja gentil. Não é pela força que vai acontecer. É só de imaginar parar. Mesmo que a ideia de soltar tudo me faça sentir medo, culpa ou desespero, tá sentindo aí? Eu escolho agora me respeitar profundamente. Mesmo que eu sinta que se eu parar, tudo vai colapsar, que as pessoas dependem de mim, eu escolho me amar e me aceitar. Mesmo quando eu não posso fazer nada. Continua batendo. Mesmo que eu tenha aprendido a sobreviver sendo forte o tempo todo, eu aceito agora e me reconheço. E isso é pesado demais para um corpo só carregar. Batendo na sobrancelha. Você pode bater aqui, ou os dois. E aí você diz assim comigo, ó. Esse medo de parar, lateral do olho. Essa sensação de colapso. Repete depois de mim. Se eu soltar, tudo cai. Debaixo do nariz. Esse pesa nos meus ombros, debaixo da boca. Essa responsabilidade. Então acaba. Vou para a clavícula. O medo de decepcionar. Debaixo do braço. Essa mochila pesada. Topo da cabeça. Tudo isso no meu corpo. Respira. Hoje você vai fazer uma coisa diferente. Você vai pegar esse ponto aqui, ó. Tá vendo sua mão? Bem aqui. Você vai apertar bem suave. E vai dizer assim, mesmo sentindo tudo isso, eu estou aqui. Continua apertando. Meu corpo está aqui, agora. E isso é suficiente. Ótimo. Agora, respira comigo. Mais uma vez. Como é que você está se sentindo? 0 a 10. E se eu tiver que ficar parado por um mês, sem poder fazer nada por mim nem por ninguém, sem trabalhar, sem fazer dinheiro, quão desesperador isso é para mim? De 0 a 10. 0 sendo desespero nenhum, 10 sendo estado de pânico. Qual é o seu número? Nesse momento. Tá igual? Maior? Menor? Não se preocupe, não existe resposta certa. Existe a sua resposta. Sem pressão, sem julgamento. Eu vou conduzir mais algumas rodadas de FT, até a gente chegar com segurança em torno de 2 ou 0. 0 é o ideal, mas 2 já é um medidor bem seguro para o nosso corpo.
ok? Então vem comigo. Lembra o seguinte, você está seguro aqui. Entenda que o EFT, ele não te machuca, ele não te força nada, ele apenas libera o que estava preso. Então, se te der vontade de chorar, chore. Se você bocejar, se der sono, se a boca ficar abrindo sozinha, tudo isso são reações normais de liberação, tá? Isso não está fora do esperado. Aliás, são bons sinais. Então fique tranquilo, fique tranquila e fique aqui comigo. Já anotou seu número? Maravilha. Então vamos continuar? Primeiro passo que é fazer as frases de base, certo? Então, onde é que começa essa frase de base? Aqui no ponto. Karatê. Então vamos lá. Começa a bater. Inspira, se prepara. Muito bem. E agora repete comigo. Em voz alta na sua cabeça. Não importa. Mesmo que uma parte de mim acredite que eu não posso parar e que eu preciso dar conta de tudo, mesmo sentindo culpa, pode pensar em soltar tudo isso. Eu escolho me respeitar e me amar profundamente. Mesmo que eu tenha aprendido que o meu valor está em fazer, sustentar e aguentar, eu reconheço que isso me custou caro. Mesmo que meu corpo esteja exausto e eu tenha ignorado isso por muito tempo, eu aceito agora ouvir o que ele precisa. Eu escolho me amar, me aceitar e cuidar de mim. Sobrancelha. Tá batendo aí. Essa culpa antiga, lateral do olho. Essa necessidade de controle. Debaixo do olho. Se eu não fizer, quem vai fazer? Debaixo do nariz. Esse medo de falhar. Debaixo da boca. Esse peso constante. O sino da clavícula. Essa cobrança sem fim. Debaixo do braço. Tudo isso no meu corpo. Topo da cabeça. Anos carregando isso. Uma pequena respiração. E volta aqui, ó, pro karatê. Mesmo que eu não saiba quem eu sou, sem essa carga toda, eu me permito experimentar e soltar um pouco. E agora é seguro. Mesmo que eu não confie totalmente ainda, eu aceito dar um pequeno espaço para a liberação acontecer. Ponto da sobrancelha. Vamos lá comigo? Talvez eu possa soltar um pouco. Lateral do olho. Talvez não precise ser tudo hoje. Debaixo do olho. Talvez eu possa pausar sem colapsar. Debaixo do nariz. Talvez o meu corpo possa receber alívio. Debaixo da boca. Eu posso ouvir. Cocinho da clavícula. Eu posso respeitar os meus limites. Debaixo do braço. Deixando o peso descer. Me encontrando
um pouco mais leve. Agora, vamos fazer uma nova medição? Sente de novo o seu corpo. Tanto a emoção que você estava sentindo antes, quanto reações físicas. Diminuiu o seu número? Não diminuiu, tá? E também diminuiu. Quando eu comecei, eu senti nó na garganta, um pouco de dor de cabeça e muito peso nos ombros. Eu não tô mais com dor de cabeça, minha garganta liberou totalmente. Meus ombros são só um pouquinho tensionados, mas é natural. Eu tô aqui carregando expectativas, vontade de fazer isso aqui dar certo, estar com você, te ajudar a liberar peso. Mas anota aí o seu número, a sua sensação. Deixa eu olhar aqui. Eu recebi um comentário. Boa noite. Tudo bem e você? Hum, vem. Na escala novelo de lã, a minha cabeça está bem. Muito obrigada por perguntar. Você está dizendo isso aqui? Ah, isso aqui é o meu amigurumi. É porque ela fica aqui mesmo, no cantinho. Eu chamo ela de Juliana. Respondi a sua pergunta? Vamos continuar aqui a ativação. Agora a gente vai para a rodada final, que é uma rodada para organizar o sistema e não para resolver qualquer coisa. Então, vamos ajustar. De novo, ponto para tu. Vai ser bem curtinho agora. Você vai dizer assim comigo: mesmo com tudo o que eu senti hoje, meu corpo fez o melhor que pôde. Mesmo com minha história, minhas cargas e minhas responsabilidades, eu estou aqui agora. E isso eu não preciso correr. Eu posso ir no meu ritmo, embaixo da boca, respirando mais fundo, focinho da clavícula. Eu posso estar mais presente, embaixo do braço, mais inteiro, topo da cabeça, mais em casa, no meu corpo. Talvez você ainda sinta algumas coisas. Talvez o seu número esteja em 2, 3. Talvez você não tenha sentido nada de especial. Tá tudo bem. Hoje não é sobre forçar nada. Hoje não é sobre analisar nada. Hoje, o importante é você saber que você não se abandonou. Isso é suficiente para hoje. Então agora, antes da gente encerrar a prática de FT em si, qual é a sua contagem final? Você chegou no 0, no 2? Se você não diminuiu muito, fique tranquilo, você tá bem. Isso não significa que você falhou. Significa apenas que ainda estamos encontrando o caminho certo para desbloquear a sua energia. Sim. Quando eu comecei a estudar EFT, meu primeiro instrutor dizia assim que
EFT é como encontrar uma mesa de madeira sólida e você precisa derrubar essa mesa, derrubar esse bloqueio e você tem que encontrar o caminho certo para tirar as pernas. Com isso, tudo colapsa. A crença, falsa crença, a energia bloqueada, tudo rompe. E aí o fluxo volta naturalmente para você. Então, às vezes, a gente precisa encontrar uma memória, uma frase, um gatilho. Isso é tão interessante. E olha que eu tenho muitos anos, então mais de 2 anos de prática de EFT. Recentemente, eu estava caminhando com meu cachorro e uma frase pulou na minha cabeça. Eu estava ouvindo um podcast e a pessoa dizia assim: "Isso vai acontecer na sua vida, blá 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 blá, porque você merece." E no momento que o locutor falou, porque você merece, dentro de mim, uma voz gritou, mereço? Eu mereço? Eu não mereço nada. E aí minha ficha. E eu pensei, peraí, por que eu não mereço? Eu comecei a me perguntar. Aliás, faça isso. Tente isso. Pergunte pro seu cérebro as coisas. Principalmente antes de dormir. Eu vou te dar uma resposta, tá? E eu falei assim, por que eu não mereço? Por que eu tô pensando que eu não mereço? Como assim? Eu não mereço nada? E aí eu lembrei. Na igreja onde eu frequentava, quando eu frequentava a igreja, eu ouvi muitas pregações em que diziam que a gente não merece nada. Eu internalizei essa crença. Eu vi na minha casa, na boca dos meus pais, da minha mãe, eu vi dos pastores, eu vi e eu fui ouvindo. Isso fez com que eu acreditasse que eu não merecia nada. O que eu fiz? Trabalhei com FT. Claro que eu mereço. Você também merece. Vamos combinar? Então, se você não sentiu grandes coisas, ou você sentiu que tem mais a ser trabalhado, eu posso te ajudar com isso. Para quem sentiu melhora, mesmo que sutil, guarda essa sensação. Isso é ouro. Isso é você mais regulado, mais presente, mais inteiro. E agora, eu quero te convidar para uma conversa um pouquinho mais profunda. Então olha para mim com calma, não é nada pesado e também não é obrigatório, é só um convite. O fato de você estar aqui comigo, seja ao vivo ou assistindo a gravação dessa ativação depois, me diz duas coisas a seu respeito. Quer saber quais são? 1. Algo está doendo. Ninguém vem para uma live desse tipo se tudo estiver bem. Curiosidade sozinha não alimenta esse tipo de disposição. Gente, a temática dessa live não atrai muita gente. E tá certo, não é pra atrair. É pra atrair quem tá com dor. E a segunda coisa que você estar aqui me diz é que você está pronto para fazer algo a respeito. E isso é difícil, mas também muito importante. Porque é um ponto de virada. E talvez você nem tenha percebido, mas você já deu o primeiro passo. Então agora eu vou abrir uma porta e te convidar para um caminho novo, para um caminho diferente. Mas de alguma forma,
já bem conhecido. Eu chamo esse caminho de supernova. E não tem nada a ver com você explodir com uma estrela e deixar de existir. Tem tudo a ver com o aceleramento, com a potência de uma supernova. O que é a supernova? Supernova é um programa que eu criei baseado na minha própria experiência de vida. Supernova é um programa de 7 semanas, onde eu vou trabalhar pessoalmente com você e com outras pessoas que decidiram que 2026 vai ser diferente, vai ser mais leve. Porque a vida não pode ser só pressão, dor e problema, né, gente? Por favor, ela é muito mais do que isso. E você merece esse tipo de cuidado. Você é digna de investir em você. E tem algo importante aqui, diferente de comprar algo externo, um celular, um carro ou alguma coisa, qualquer coisa. Mas eu vou usar o exemplo do celular, que é algo útil, mas que daqui a 2 anos vai ficar obsoleto. Esse investimento em você só melhora com o tempo. O Renova é um trabalho muito profundo de FT, onde nós vamos trabalhar 7 pontos fundamentais para você se tornar a sua melhor versão em 2026, de forma gentil, mas extremamente eficaz. Como é que funciona? Então, primeiro você diz sim para você. E aí você vai acessar a página do meu site, www.iada.com.br. E lá no menu principal, você vai achar Supernova. Você vai clicar lá. E eu vou colocar aqui para você, no chat. Isso. Essa página já está ativa? Não. Ela vai entrar hoje à meia-noite, tá? E aí você vai encontrar lá o resumo do programa. Você vai entender se esse caminho faz sentido para você. Porque talvez não seja a sua hora. E se tiver sentido, você vai realizar a sua inscrição. O pagamento eu coloquei para ser parcelado em até 18 vezes. Por quê? Para facilitar. E já na próxima semana, segunda-feira, dia 12, você começa a receber o meu suporte e as técnicas que fizeram com que eu me tornasse supernova em 2025. Porque a minha vida deu um salto quântico muito grande de julho de 2025 e continua até agora. Então, para te explicar resumidamente, durante todas essas 7 semanas, toda segunda-feira, você vai receber um e-mail meu com o tema da semana, o lado da neurociência, por que a gente está fazendo, o que vai acontecer. Todas as terças, você vai receber um vídeo meu gravado, com aprofundamento e preparação. E também com algum tipo de ativação. Na quarta, nós vamos nos encontrar ao vivo, em um grupo fechado no Google Meet. E é aí que a gente vai transformar, liberar e desbloquear. Esse grupo vai ser muito grande? Não. Por quê? Não porque não possa, é porque eu gosto da ideia mais intimista. Então vai ter limite de vagas, tá? E a gente vai preparar o caminho para te dar uma base forte para você fazer o que você quiser. Por que supernova funciona? Porque não é uma fórmula, não é uma promessa vazia e não é marketing. E de marketing eu entendo, formada nisso. Mas o que eu estou trazendo para vocês é a minha experiência pessoal. Só que ela está condensada em etapas facilitadoras.
Eu já andei o caminho, eu já trilhei. Só que quando eu trilhei, não tinha mapa. Eu fui tateando, um dia após o outro, entendendo. E para você, eu vou trazer isso mastigado. Supernova foi um estado que eu alcancei com o AFT e outros processos de autorregulação, de trabalhar com o meu sistema nervoso, de conversa com o meu ego, que me trouxeram algumas coisas externas. Por exemplo, eu sempre disse que eu ia escrever um livro, desde novinha. Sempre disse. Todo mundo que me conhece, amigos, parentes, pessoas do trabalho, ouviram eu dizer alguma vez na vida: ah, um dia eu vou escrever um livro. E eu tenho diversos cadernos e arquivos de computador de ideias de livros que eu comecei. Escrevi 1 ou 2 capítulos e parava. Por quê? Porque eu não conseguia seguir em frente. E aí eu procrastinava. E aí eu adiava. E eu nunca entregava. Porque se não estivesse perfeito, não valia a pena. Isso foi algo que eu entendi uma programação da minha educação. Você filmou pra mim. Então, com esse trabalho que eu fiz, eu já escrevi e lancei 2 livros. Um com meu nome, outro com o seu nome. Um em português, o outro em inglês. Eu fundei 2 empresas. YADFT e CAT. CAT é uma empresa de tradução. Eu já tinha uma empresa de marketing digital. Continua ativa. Esses 2 livros que eu escrevi têm copyright. Eu estou escrevendo outros 4 livros. E agora, o interno. Eu aprendi a não me abandonar. Eu reconheci padrões, crenças limitantes e reprogramei a minha mente em diversos pontos fundamentais. Outra coisa que aconteceu foi eu estar aqui, fazendo lives. Eu virei streamer. Uma coisa que eu nunca, mas nunca imaginei. E hoje, sinceramente, eu tenho tantos projetos alinhados em que eu estou trabalhando ao mesmo tempo, inclusive um muito especial que eu ainda não posso contar, mas estou assim, super animada. Por que aconteceu? Eu saí de um plano que dizia um dia, talvez, para fazer e entregar um passo de cada vez. E você? Quer dar espaço comigo? Eu não vou fazer com você, mas eu te mostro o caminho. Então, convido. Hoje à meia-noite, o site vai estar no ar, a página. A partir das 3 da manhã, você pode comprar. Pensa com carinho, sente no seu corpo. Se você sentir que faz sentido, a porta está aberta. E eu não vou ficar aqui vendendo essa ideia, não porque ela não vale a pena, porque ela vale, eu te garanto. Eu sei exatamente o tesouro que eu estou te oferecendo, mas porque você precisa sentar com você e decidir com honestidade se você está pronto para dizer sim, para sair do estado em que você se encontra. Isso não é solução mágica, é solução real. Não é um trabalho bobo, simples, ridículo, barato. É um trabalho real. É uma transformação efetiva. É uma mudança energética, de fato. Mas ela só depende de você. Então, antes de eu me despedir, eu quero te pedir uma coisa bem simples.
visita a página. E dê ao menos a oportunidade de conhecer essa possibilidade para você, por você e por todos ao seu redor. E mais uma vez, meu muito obrigada a você que ficou aqui comigo ontem, hoje. Você pode ter certeza, esses 2 dias foram mais importantes do que você imagina. Em breve, muito em breve, você vai entender do que eu tô falando. E se o que eu te entreguei hoje foi importante, falou com você, fez sentido, inscreve nos meus canais, Twitch, YouTube, TikTok, Instagram. E deve ter, não tem erro, você vai me encontrar. E se você quiser ficar por dentro das novidades da Yada, vai lá no site, assina a nossa newsletter, e aí você vai ficar por dentro de tudo. Para finalizar, eu te desejo uma excelente noite e uma excelente semana. E eu te vejo na Supernova. Shalom.